Após ser atirado por Rose, o Zato estava em queda livre no meio da floresta. Ele ficava com medo de morrer, porém ele conseguia usar sua magia de cura para protegê-lo. Assim, ele conseguia sobreviver sem grandes problemas. Chegando lá, o Zato dava de cara com um grande grizzly e começava a fugir daquela fera. O Zato conseguia fugir pulando dentro de uma cachoeira. Assim, os animais eram despistados. Após isso, o Zato procurava um lugar para descansar e colocava suas roupas para secar, e ele sobrevivia ao primeiro dia na Floresta das Trevas. No outro dia, o Zato vai atrás de pistas sobre o grande Grizzly. Ele queria descobrir onde o seu inimigo morava. Então, de repente, o Zato escutava zoada vindo de um arbusto. Ele se preparava para se defender, mas era só um monstro parecido com um coelho. O monstro estava machucado. O Zato ia e usava sua magia de cura para curar o animalzinho. Após isso, o animalzinho começava a seguir o Zato. Porém, ele dizia para ele ir embora, pois o Zato estava atrás de monstros muito poderosos. Porém, o animal continuava o seguindo. O Zato perguntava se ele sabia onde o grande grizzly estava. E curiosamente, o animalzinho sabia. Não só isso, como ele levava o Zato até lá. O Zato passava uns dias observando. Um dia, o Zato ia buscar água em um lago. Ele ficava com um certo receio de beber a água que não havia sido fervida antes. Mas ele não tinha outra escolha. Ele bebia e um tempo depois ficava com dor de barriga. Depois de um tempo, o coelho ia e levava o Zato até um lago com água potável. Aparentemente, o Zato poderia beber aquela água sem medo. Então, de repente, o coelho ficava assustado e subia em cima de uma árvore. O Zato o seguia. Ele ficava surpreso com aquilo, porque nem o grande grizzly foi capaz de deixar o coelho assustado. Então, de repente, uma cobra gigantesca passava por ali. De longe, o Zato sentia a intenção assassina dela. Ele ficava extremamente horrorizado com aquele monstro. Só de olhar já dava para perceber o quão poderoso era aquele monstro. Após isso, o Zato ia observar o grande grizzly e seu bando. Ele dizia que observar aqueles animais aquecia o coração dele. Porém, ele não tinha escolha. Amanhã ele iria caçá-los. No outro dia, estava chovendo muito e o coelho impedia o Zato de ir até lá. Então ele deixava para ir no outro dia. Porém, quando o Zato chegava lá, o grande grizzly e o blue grizzly estavam mortos. Ambos estavam completamente aniquilados. O único que havia restado era o blue grizzly filhote. Vendo aquela cena em sua frente, o Zato ficava extremamente furioso, pois aquilo significava que sua determinação havia sido em vão. Sua presa havia sido tomada dele, e ele sabia que, avaliando aqueles machucados, quem tinha eliminado aquele bando provavelmente tinha sido aquela cobra gigante. Na cabana de equipe de resgate, Inumaki e Kazuki estavam procurando por o Zato. Porém, os companheiros dele diziam que já fazia 10 dias que o Zato estava na floresta. Os heróis ficavam preocupados, mas eles confiavam nas habilidades de Zato. Na floresta, o Zato se preparava para enfrentar a cobra gigante. Então ele pedia para o coelho levar ele até ela. Chegando lá, o Zato se deparava com o Blue Grizzly filhote lutando com aquela cobra sozinho, para assim vingar o que provavelmente eram seus pais. O Zato então começava a enfrentar aquela cobra, até que ele conseguia acertar uma lança no olho direito daquela cobra. Porém, ela ainda continuava o atacando. O Zato tentava atacar ela pelo ponto cego. Porém, a cobra morde o braço de Zato. Aquilo tudo era uma armadilha dela. Porém, o braço em que a cobra mordeu era o braço em que o Zato estava segurando a faca. Então ele perfura o céu da boca da cobra. Porém, mesmo se livrando da mordida, aquela cobra era venenosa. Porém, graças àquela água que o Zato havia tomado, agora ele sabia muito bem lidar com venenos. Bastava curar seu corpo de dentro para fora. O Zato partia novamente para cima da cobra. Quando a cobra ia atacá-lo, o Blue Grizzly segurava o ataque. E o Zato pulava por cima dele e acertava um soco na cabeça da cobra. Aquele soco foi tão forte que deixou ela desestabilizada. O Zato pegou a lança presa no olho dela e afundou ainda mais. E então conseguiu matá-la. O Zato caía no chão e o Blue Grizzly ia até ele. O animalzinho estava o agradecendo por ter vingado seus pais. O Zato dizia que queria curar as feridas dele, mas ele havia gastado mana demais para tirar o veneno da cobra de seu corpo.
Agora ele não conseguia nem sequer levantar mais. Então de repente a cobra gigante começava a se levantar. Aquele monstro ainda estava vivo. Então, diante de sua morte certa, o Zato lembrava de seus amigos e de Rose. Porém, ele dizia que tudo era culpa dela, e então gritava: "Droga, Rose, sua mulher selvagem!" Quando a cobra ia atacar o Zato, de repente, Rose aparecia e esmagava a cobra com um único chute. Então o Zato perguntava como Rose havia chegado lá. Então ela mostrava o coelhinho e dizia que ele havia avisado ela. Ela também dizia que ele era o animal de estimação dela. Seu nome era Kukuru. Ela havia colocado ele para observar o Zato. Rose dizia que aquele monstro era um monstro criado pelo exército do Rei Demônio. O monstro devia ter fugido para lá durante a última invasão de Linger. Ela também dizia que não esperava que o grande Grizzly fosse derrotado. Ele era tão forte que nenhuma tropa inteira poderia derrotá-lo. O Zato então ficava surpreso com aquilo, porque ela tinha colocado um novato como ele para enfrentar um monstro assim. Porém, Rose dizia que não esperava que ele fosse vencer. Apenas queria testá-lo contra um monstro muito mais forte. Porém, as coisas haviam ficado interessantes e ela deixou rolar. Então Rose percebia que o Blue Grizzly havia se apegado ao Zato. Então dizia que o Zato era mesmo parecido com ela. Então ela resolvia levar ele junto. O Zato montava nas costas dele e Rose pegava os dois pelo braço. Eles iriam embora. Rose então fala que ouviu o Zato dizer algumas coisas como selvagem, mulher violenta e ogra. O Zato então ficava assustado. Rose olhava com um olhar assustador e dizia: "Não pense que vai dormir essa noite." Rose dizia que o Zato havia conseguido a qualificação para ficar ao lado dela no campo de batalha. Ele tinha um corpo que podia suportar a dor, capacidade física e um forte estado mental. Os outros usuários de magia de cura não tinham essas qualidades. Ela dizia que em breve o exército do Rei Demônio ia atacar. Então a cena cortava. No castelo do Rei Demônio, o que aparentava ser o Rei Demônio perguntava como estavam os preparativos para a invasão no Reino Linger. Então, uma de suas comandantes dizia que as tropas já estavam se preparando para o combate. E o terceiro episódio de Shio Mahou acaba aqui. Bom, rapaziada, se você gosta de Shio Mahou e quer que eu continue trazendo aqui pro canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque isso vai me ajudar bastante. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!